Bom dia, bom dia. Hoje, 9 de setembro de 2022, há exatamente 10 horas e 10 minutos, 10 para as 10. 10 minutos para as 10 horas. Qual é a grande essência do bastão? Qual é a grande essência do bastão? Porque o bastão ou o cajado, assim como a fé, é uma extensão. O bastão ou o cajado, ou o bastão e o cajado, é uma extensão da existência humana. É aquilo que representa mais, de uma forma inteligível e sensível, a fé humana. Por que, Valmir? Ele representa, o bastão e o cajado representa de forma inteligível e sensível a inteligência humana. Por quê? Porque exatamente ele é uma extensão, assim como a fé é uma extensão. Como a fé é uma extensão superpoderosa, gigante do homem, assim é o bastão. Assim como o pensamento é outra gigante extensão humana, assim também é o bastão ou o cajado. Mais uma vez, por que, Valmir? Explique melhor. Simples a explicação. O bastão, o cajado, vai lá no escuro e toca e mexe. E traz o referencial que está lá, aparentemente oculto, aparentemente distante. Eis a grandeza do bastão, da grandeza da fé, eis a grandeza do pensar. E de alguma forma, eis a grandeza, de alguma forma, não de todas as formas, eis a grandeza da palavra, do envio da palavra. Que sem você estar propriamente dito, com o seu corpo, com o seu rosto, com seus pés, lá na coisa, você põe o bastão ou o cajado e ele faz essa ação, esse serviço, essa execução. Da mesma forma que a fé, que o envio da palavra, que a palavra enviada, que o pensamento. Digamos que o bastão, assim como a fé, como o envio da palavra, como o pensar, previne o corpo humano, tanto biológico como social, como econômico, como financeiro, como relacional, como sentimental. Previne sobre todos os sentidos e pontos de vista. Previne. É por isso que o bastão tem essa realeza. É por isso que o bastão tem essa grandeza. Tem esse ponto máximo na existência humana. Porque ele vai lá no escondido, vai lá naquele ponto que não é tão legal ser tocado pela mão ou até pelo pé do humano. Ele vai lá e tira do lugar, vai lá e mexe, e isso não atinge a pessoa. É por esse motivo que o bastão é um representante maior da fé, é o representante maior da palavra, é o representante maior do pensamento. Por exercer e executar uma ação, por ser uma extensão,
Pois é, o pensamento, a palavra, a fé, a motivação, o desejo é o eixo de pegar o bastão, de pegar a fé, de pegar a palavra, de enviar a palavra, de pensar. O desejo é como a nossa mão e o bastão é como a nossa extensão. O desejo é como o nosso querer. O pensar, o enviar a palavra, a fé, a motivação é a nossa extensão para chegar a algum lugar. Isso é fundamental, isso é importante. Se queres, peça. O pedir é uma extensão. Se queres, busque. O buscar é uma extensão. Você vai lá e tem uma mão. Mas o mais importante ainda que o bastão é a ação. O bastão pode retirar. Aliás, retira. É a própria encarnação da fé e a ação. Eis a grandeza do bastão. Ele só não substitui o ser humano. Ele só não substitui o desejo humano. Sem o desejo, sem a condição humana, sem o querer, não existe bastão, não existe cajado. Pois toda extensão tem que ter uma matriz. Nessa condição, eu, o ser humano, enquanto pessoa, eu sou a matriz. Preste atenção. Eu, enquanto pessoa, enquanto ser humano, eu sou a matriz. Eu sou o referencial. A fé, o envio da palavra, o pensar, o pensamento são extensões, assim como o bastão. A fé, o envio da palavra, a motivação, o pensamento está no mundo inteligível. O bastão está no mundo sensível. É bom lembrar que, assim como o bastão, existem tantos bastões diferentes. Aquilo que é uma extensão. Tudo que vem a ser uma extensão. E por que o bastão é tão valorizado na história da humanidade? Muito simples. Ele pode ser e é inteligível. Tem uma ação inteligível e tem uma ação sensível. Ele é universal. Por ser universal, exerce essa grandeza. Porque é uma condição humana de ser e estar. De ser e ter. Eis a grandeza do bastão. De ser e ter, de ser e estar. Sendo assim, é importante se indicar, se salientar que tudo que se faz porque tem um bastão, tem uma fé, tem um envio da palavra, tem um pensamento. Sabendo que o bastão é algo universal. Vai muito mais além do que o que se imagina. E sabendo-se também que toda conquista, toda ação pede essa grandeza. Isso tudo eu aprendi com a logística do Mestre Jesus, do centurião de Cafarnaum. Eu tenho 2 bastões na minha loja. Eu estou na minha casa, na minha residência, e tenho 2 bastões na minha loja, no meu trabalho, em materiais de construção Renascer, ou Prolar, e Prolar Materiais de Construção, do qual vivo e existo, sou e estou há quase 30 anos.
E esses 2 bastões estão lá exercendo diversas funções, inclusive de cura, de rejuvenescimento, de vitalidade, de prosperidade, de fortuna, de sossego, de amor, de harmonia, de segurança, de simetria, sim, de riqueza, de fortuna e de sossego, fortuna, de prosperidade, de discernimento, de segurança, de paz. É a função extensiva da fé, do envio da palavra, do pensamento, da motivação, da extensão. Isso eu faço, falo, digo, estendo para mim, para minha esposa Vanusa, para o meu sobrinho Loran, para minha mãe Zolina, sim. Para os meus irmãos, para as minhas irmãs, meus sobrinhos, minhas sobrinhas, meus cunhados, minhas cunhadas, meu sogro, minha sogra, meus clientes, meus colaboradores. E para os objetos, para as imagens de uma forma geral, que a minha fé, a minha motivação, o meu pensar, o meu pensamento, o meu envio da palavra, os meus bastões se estende até lá e exerce a ação perfeita, a ação aperfeiçoada, a ação logística bem perfeita. Porque essa é a grande ação do bastão, fazer o melhor, sempre o melhor, como a fé, a motivação, o pensar e o envio da palavra. Obrigado, Mestre Jesus do Centurião de Cafarnaum, por todo esse conhecimento e rumo ao sucesso, à felicidade. Amém.